Amém. Boa noite, irmãos. É uma alegria nós estarmos aqui na Páscoa e não é segredo para ninguém, pelo menos daqueles que são cristãos, daqueles que fazem parte da igreja, que o dia de Páscoa é o dia mais importante da igreja. Alguns dão muita ênfase ao Natal. Natal é uma época muito bonita, porque fala sobre o bebê, o recém-nascido, a mamãe dando à luz. Toda aquela história mágica do Natal, ela é muito mais valorizada pelas pessoas, mas se nós olharmos exatamente para a história do cristianismo, com certeza a ressurreição de Jesus Cristo é a mais importante. Porque em todas as outras religiões tem nascimentos. O nascimento é uma coisa natural, mas somente no cristianismo existe a ressurreição. Então a ressurreição de Cristo é muito importante. E é muito importante por vários motivos. Primeiro, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela é o testemunho do imenso amor de Deus, é o testemunho do imenso poder de Deus sobre a humanidade. Nós, ao acreditarmos na ressurreição de Jesus Cristo, nós então entendemos o cristianismo, entendemos o que é igreja, e principalmente, se nós acreditarmos na ressurreição de Jesus, nós realmente acreditamos que Deus existe. Não dá para você acreditar que Deus existe e não crer na ressurreição. Se Ele criou o universo, então Ele tem poder sobre tudo do universo. Então Ele tem poder, inclusive, de ressuscitar. Se Ele não tem tal poder, então Ele não é Deus. Portanto, então seria inútil depositar a nossa fé nele. Apenas aquele que criou a vida pode ressuscitar da morte. Se ele pode reverter o horror da morte, ele pode remover tudo aquilo que a morte leva com ela para o túmulo. Ao ressuscitar Cristo dos mortos, Deus ele nos faz lembrar da sua total soberania, do seu poder sobre a morte, sobre a vida. Segundo lugar, eu quero dizer que a ressurreição de Jesus é um testemunho da ressurreição de todos os seres vivos, de todos os humanos, de todos aqueles que entregarem a sua vida a Ele. A doutrina da ressurreição é a doutrina básica da fé cristã. Ao contrário, como eu falei agora há pouco, das outras religiões, o cristianismo possui um fundador que venceu a morte. E ele promete que todo aquele que nele crê, ele promete que todos os seus seguidores também ressuscitarão no último dia. Todas as religiões, e eu vou dizer as falsas religiões, foram fundadas por homens, por profetas, por profetisas, e todos eles, o fim da história de todos eles, foi o túmulo. E eles ficaram lá, mortos e enterrados. E nós, como cristãos, nós podemos nos confortar uns aos outros, porque Deus ele se tornou homem e se fez na imagem do seu Filho, morreu na cruz por causa dos nossos pecados, foi morto, enterrado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo não podia segurá-lo. Ele vive hoje e se assenta à direita de Deus Pai no céu. A nossa igreja, a igreja cristã, tem um fundador vivo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, você abra a sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, um texto que fala sobre a ressurreição do Senhor. Nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreve àquela igreja, colocando ali a importância da ressurreição de Cristo.
Ali naquela igreja haviam algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Havia um grupo que dizia: é impossível uma pessoa ressuscitar. Nós acreditamos os bons ensinos de Jesus. Nós acreditamos que ele é o mestre, que ele é uma pessoa boa. Mas nós não podemos acreditar que alguém possa voltar dos mortos. E quando Paulo começa a ouvir estas conversas, estas heresias, ele rapidamente precisa corrigir algo que realmente é muito grave. Porque nós, como cristãos, precisamos acreditar na ressurreição de Jesus e na ressurreição dos mortos. Ali, nesse texto de 1 Coríntios, já no capítulo 15, nós vemos 6 consequências desastrosas que o apóstolo Paulo coloca para aquela igreja se a ressurreição nunca tivesse acontecido. Se a ressurreição dos mortos, ela não existisse, se fosse uma grande mentira. No versículo 14, 1 Coríntios 15, o verso 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Primeiro, se Jesus não ressuscitou, todas as nossas pregações seriam em vão, não teriam sentido algum. Segundo, também no verso 14, nós encontramos: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo seria inútil, seria totalmente inválida, porque se ele não ressuscitou, logo ele não venceu a morte. Se ele não venceu a morte, logo ele não venceu o castigo do pecado. Então, crer em Cristo seria inútil, a nossa pregação seria inútil. Terceiro, todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Verso 15: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual também não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Então aqui ele disse: olha, nós pregamos a palavra de Deus e ela diz que Jesus ressuscitou. Se vocês estão dizendo que não, então vocês estão chamando a gente de mentirosos. Então somos todos mentirosos se não houve a ressurreição. E aí nós encontramos no verso 17 mais uma consequência: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda, veja que perigo, permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, então ninguém está com os seus pecados perdoados, ninguém está com os seus pecados redimidos. Porque, como eu disse, a ressurreição de Jesus é a prova de que Cristo perdoou os nossos pecados, porque é assim que nós sabemos que ele venceu a morte, o castigo do pecado, o salário do pecado. E ainda o apóstolo Paulo diz no verso 18: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Não só nós, mas todos os cristãos que morreram estariam eternamente perdidos. Não haveria esperança para nenhum deles. E aí, no verso 19, ele termina essa lista dizendo: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Esse é um versículo muito conhecido, que diz que tem muita gente que pensa só nas coisas desse mundo. As pessoas, inclusive cristãos, elas pensam apenas naquilo que podem ganhar de Deus e usufruir durante essa vida. Mas se você pensa apenas em trabalhar, estudar, casar, ter filhos, passear, tudo isso é lícito, se for feito debaixo da bênção de Deus e para a glória de Deus. Ok, mas se a sua vida apenas está sendo
frutada apenas para as coisas dessa vida, a Bíblia, o apóstolo Paulo acaba de dizer: ah, tadinho de você, você não passa de um miserável, porque existem coisas muito maiores, muito melhores, coisas que são, como o apóstolo Paulo usou a palavra, inefáveis, coisas que não dá nem para você explicar, coisas tão grandiosas, tão maravilhosas, mas estas coisas estão reservadas para aqueles que ressuscitarem, para aqueles que vão viver no céu, para aqueles que pertencem a Cristo. Nada pode ser comparado com as coisas que nós temos nessa terra, mas o nosso Senhor, quando Ele ressuscitou, Ele disse: primeiro eu e depois vocês. Vocês também estarão sendo, como disse, as primícias dos que dormem, verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Sabemos que os crentes, eles não morrem, eles dormem, eles adormecem. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar e depois nós estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo deixa muito claro aqui à igreja de Corinto que nós vamos seguir Jesus na ressurreição. A ressurreição, meus irmãos, ela é a base da nossa fé, a base da nossa crença. Se você crê em Deus, que Deus existe, se você crê que Jesus morreu na cruz, se você crê que Ele tem poder de perdoar os seus pecados, tudo isso seria inútil se você não crer que Ele ressuscitou. A ressurreição é o ponto mais alto da nossa vida cristã. A ressurreição é o ponto mais alto da vida de Cristo. Ele venceu a morte para pagar o castigo do pecado. E por fim, o ponto mais alto da nossa vida é o dia em que nós ressuscitarmos para com Ele e estarmos então para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos orar nesse momento. Pai amado, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido muito bom. Obrigado a Deus por esta Páscoa.